Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, estamos na só ouvir no uma hora de oração, uma hora de louvor, uma hora de ensino. Eu, Maria de Socorro Júlio, Solange Júlio, só ouvir. Eu ensino você a colocar o diabo no lugar dele, debaixo dos seus pés. Eu ensino vocês a colocar o diabo no lugar dele, debaixo dos seus pés, e não aceitar que de maneira nenhuma ele venha aí, ó, mudando de lugar com vocês. Ele vem aí, ó, colocando outros em seu lugar. Não aceite de maneira nenhuma. A brecha qual Deus abriu para você só pertence você, só cabe você. Só cabe você. E não aceite que o diabo venha aí, ó. Passa um, passa dois, passa três, passa mil. Aí do seu lugar. Se você foi lá e trabalhou, é você que tem que entregar os frutos do seu trabalho. E, povo de Deus, eu, Maria de Socorro Júlio, Solange Júlio, só ouvi, eu conto para vocês o meu testemunho. Eu falo com vocês que o diabo veio apagando meus testemunhos, é no plural. Ele veio apagando a minha mente, ele veio me apagando literalmente. E aí, povo de Deus, é quando eu conto para vocês o meu testemunho, eu falo com vocês que eu, Solange Júlio, eu perdi meu marido na cidade de Carnésia. E ali, gente, eu voltei para a comunidade ali de São Pedro, onde eu fui, passei minha infância, meus pais moravam ali e eu eu fui convidada, gente, nesse tempo que eu fiquei lá na comunidade, esperando ali, organizando ali os documentos ali, né, para então eu estar ali, é isso mesmo, e ali, e aí, e aí, eu eu, naquele tempo que eu fiquei ali, minha irmã ligava para mim todos os dias. Eu falo com vocês que nós usávamos o telefone público. Era um telefone para toda a comunidade ali no São Pedro, distrito de Santa Maria de Itabira. Eu chego em São Pedro tanto pelo Itabira quanto por Santa Maria, né? E, povo de Deus, e a minha irmã me convidou, ela me convidou para vir conhecer é, Deus, o Deus que tiraria aquela dor de mim, o Deus que me sararia, e o Deus que me libertaria, e o Deus que me salvaria, né? Ela me apresentou o Senhor Jesus. E, gente, no momento ali que eu estava organizando as minhas coisas para vir para Pedro Leopoldo, eu falei com Deus: Deus, não me deixa ir, não me deixa ir para uma igreja, me leva para uma igreja onde prega a palavra, uma igreja séria. Eu não disse responsável, eu disse uma igreja séria. E ali, por de Deus, quando eu cheguei em Pedro Leopoldo, a minha irmã já congregava em outra denominação. Minha irmã me convidou para estar indo para a igreja da Graça. E ela falou assim: você com esses três meninos, gente, com esses três meninos aí, 5, 3 e 1,5. E aí, eu chegando lá com os três meninos, ela tinha a menina dela que era cadeirante, né? A filha dela tinha síndrome de Down, e eu ali, nós fomos para a Igreja da Graça. Eu conto para vocês ali o tempo que nós passamos e a alegria que nós ficamos ali, né? E eu, principalmente eu, gente, ao receber a palavra ali, recebi ali, o pastor fez o chamado, eu aceitei o Senhor Jesus como meu verdadeiro e único Senhor, e eu permaneci no caminho, permaneci ali na Igreja da Graça, né? E falo com vocês que eu participei, muitas vezes eu participei mesmo para ajudar, para estar ajudando ali, e com muita alegria, gente, com muita alegria mesmo. Eu falo com vocês que eu cheguei na Igreja da Graça com a minha mochila cheia, e ali, gente, a minha mochila cheia, e ali, no que Deus ia me curando, ia me libertando,
eu ia me apegando mais a Deus. Hoje eu falo com vocês, eu não sei mais desabraçar Deus. E eu falo com vocês, gente, que eu cheguei na Igreja da Graça, aceitei o Senhor Jesus como meu verdadeiro e único Senhor, e eu fiz o curso Fé do missionário R.R. Soares. Isso aí praticando, povo de Deus, isso aí praticando. E é aí que eu conto para vocês que eles vieram apagando meu testemunho. Onde eu chegava, gente, a pessoa vinha com problema, eu ia com solução. Da mesma maneira que eu aprendi ali no curso Fé, eu passava para a pessoa, passava ali os versículos, muitas das vezes presenteava as pessoas, porque, gente, as pessoas que se levantaram contra mim são pessoas que eu conheço, pessoas de família, né, vizinhos, são pessoas que me conhecem. Para a pessoa te invejar, ela tem que te conhecer, né, gente? Ela tem que saber o seu potencial. É o que eu falo com vocês. Sempre eu falava com os meus meninos, ó, se você ficar falando muito numa pessoa, falando tem uma diferença entre você falar da pessoa e você falar assim, citar o nome da pessoa ali, né? Tem uma diferença. Então eu sempre acordei meus filhos aí para eles entenderem ali se eles estavam sentindo inveja, para tá aprendendo ali a administrar os sentimentos ali que eles estavam sentindo por aquela pessoa, né? E eu sempre falei, gente, até nessa idade eu vivi sem essa pessoa, por que agora eu vou ter que ficar? Gente, é na liberdade a qual o Senhor Jesus Cristo nos libertou que nós vivemos, né? E nós temos que conhecer a verdade, né? Conhecer a verdade. Como está escrito na palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará. E aí eu conto para vocês, gente, mais povo de Deus, vamos cantar um louvor e eu vou voltar. Hoje eu vou estar perguntando, o povo quer saber, eles querem entender aí, e quer saber ali. Eu falei assim ontem, no momento que eu estava indo para a igreja, eu gravei ali um áudio, mas esse áudio ali era para mim estar falando ontem do Deus Trino que eu conheci. E aí eu vou estar explanando para vocês aqui, fazendo aí um resumão para vocês. Mas primeiro vamos louvar aqui, povo de Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que isso, gente. Povo de Deus, então vamos aqui, ó. Vivo pela fé. Nós vivemos pela fé e pelo verbo da vida. Nós vivemos pela fé e não andamos por vista. Eu escolho confiar para enxergar Deus em ação. Eu escolho confiar para receber o meu galardão. Ainda que o pavor queira me assustar, eu escolho confiar em Deus. Ainda que o meu sono queira me deixar, eu escolho confiar em Deus. Porque eu vivo somente pela fé, em Deus confio. Haja o que houver, sei que Deus comigo está, mal nenhum vai me alcançar, e a tempestade que vier passará. Vivo pela fé, porque eu vivo somente pela fé, em Deus confio. Haja o que houver, sei que Deus comigo está, mal nenhum vai me alcançar, e a tempestade que vier passará. Vivo pela fé. Amém, povo
de Deus. E povo de Deus, como eu disse para vocês, o povo hoje eles estão aí, ó, fazendo perguntas e mais perguntas. Mas eu vou falar com vocês dos Deus Trino, fazendo um resumão aqui para vocês. Olha, gente, eu sempre apresentei para vocês o Deus Trino, eu sempre contei para vocês o meu testemunho, falei com vocês ali como que eu cheguei na Igreja da Graça, como que eu mudei aqui para Santa Luzia, e contando para vocês ali as experiências que eu tive com Deus, assim, ao entrar ali no caminho, na verdade, na vida. E, gente, conhecer Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que coisa linda, cara. E ali, gente, conhecendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus fala, ele deixa bem claro para nós que nós seríamos galardoados, né? Em todo tempo Deus nos fala aí, ó, de galardoar, de nos presentear, de nos tá aí, ó, né? A palavra de Deus deixa bem claro assim, olha, que nós, sendo pais humanos, nós queremos o bem do nosso filho e ele que é o Todo-Poderoso, ele que é o nosso Criador. Né? Então, gente, é só a gente parar um pouquinho e pensar, né? Que Deus não vai querer um filho dele aí, ó, fraco. Vou falar do que eu passei. Deus não vai querer um filho dele acamado. Deus não vai querer o filho dele cego, né? Deus, ele é Deus, o dom. Uai, eu tô deixando vocês falarem aí na frente. A saúde é o dom. A saúde é o dom de Deus, gente. A saúde quer dizer vida, né? Mas eu quero entrar aqui, gente, para o assunto que o povo está apressando aí. Não sei porque, mas eles estão apressando muito aí. Aí eles estão. Eu estou falando com vocês do Deus Trino, e que a saúde é o dom gratuito de Deus, né? E tendo saúde, nós temos vida, gente, temos vigor, temos energia. E aí é que eu falo com vocês aí vocês buscaram o Espírito Santo, e aí tá na hora de morrer. Não, gente, tá escrito na palavra de Deus que o Senhor Jesus, ele venceu a morte. Ele venceu a morte, tá escrito ali, ó, que o Senhor Jesus, ele foi ao inferno, ao terceiro dia ele desceu e foi ao inferno. Ele foi ao inferno e ele venceu o inimigo. Ele pegou as chaves. Então é no plural. Que coisa linda, gente. Gente, ele pegou a chave do inferno e ele pegou a chave da morte na mão do diabo. Então, quando eu falo com vocês assim, olha, Deus, ele soprou o sopro de vida na nossa narina, só ele, nas nossas narinas, só ele tem o poder de tirar esse sopro de vida. Então, gente, no momento que você sentir qualquer coisa contrária à vida, aí, dor, falta de ar, vista embaçada, repreende, manda sair no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, aí eu vou chegar no assunto que o povo quer que eu fale. Eu tô falando aqui do resumão do Deus Trino. E, gente, nós vamos ter que voltar, que nosso tempo tá aqui. 1, 2, 3. Nós voltaremos, tá bom? Aí, povo de Deus, nós falamos aqui do Deus Trino, né? E eu fazendo um resumão aqui, para vocês verem quanto que é importante. O quanto que é importante, gente, vocês estar aí, ó, conectado com Deus, você está aí, ó, em comunhão com Deus. E aí, gente, eu falo com vocês aqui do Deus Trino. Eu não queria entrar nesse assunto, gente, porque meu tempo aqui está 19 minutos. E eu quero um tempo maior para me estar explanando esse assunto. Vocês entenderam?
Vamos cantar mais um louvor e aí eu volto com esse assunto, tá bom? Eu quero explanar e eu não quero deixar dúvida, né, gente? Tem assunto que a gente tem que deixar resolvido. E aí eu tenho o que aqui? Eu tenho 4 minutos, então não é o tempo suficiente para mim tá explanando esse assunto. Vamos aqui cantar mais um louvor aqui. Vamos louvar o Senhor em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos cantar esse aqui, ó, escudo protetor. Siga, sempre siga em frente, caminhe com Jesus, porque Ele é contigo, então esmague a serpente. Não tema o perigo, meu filho que é ungido, maldição não pegará. Laço não prende, lança na certa, não o atinge nenhuma seta. Obra de inveja, espinho na carne, nada prevalece para o justo que declara. Porque eu tô na bênção do Senhor, porque Jesus é escudo protetor. Porque eu tô na bênção do Senhor, porque Jesus é escudo protetor. Siga, sempre siga em frente, caminhe com Jesus, porque Ele é contigo, então esmague a serpente. Não tema o perigo, meu filho que é ungido, maldição não pegará. Laço não prende, lança na certa, não o atinge nenhuma seta. Obra de inveja, espinho na carne, nada prevalece para o justo que declara. Porque eu tô na bênção do Senhor, porque Jesus é escudo protetor. Porque eu tô na bênção do Senhor, porque Jesus é escudo protetor. Laço não prende, lança na certa, não o atinge nenhuma seta. Obra de inveja, espinho na carne, nada prevalece para o justo que declara. Que lindo, cara! Porque eu tô na bênção do Senhor, porque Jesus é escudo protetor. Amém! E sim, povo de Deus, falta um minutinho aqui e vamos falando aqui da palavra de Deus, né? Porque o nosso Deus, ele é justo e reto, né? E ele veio aí, ó, para estar ajudando o povo dele, o povo santo, o povo escolhido, a propriedade peculiar do Senhor, né, gente? E eu falo com vocês que Deus foi abrindo os meus olhos e quando eu enxerguei, quando eu vi ali a injustiça, tamanha injustiça ali contra o povo dele, igual eu falo com vocês, eu comecei a gritar. E sim, gente, comecei a gritar. Eu falo com vocês assim, olha, eu levantei a bandeira Davi Soares, presidente do Brasil, e é nisso aí que nós estamos desenrolando aqui, porque da parte de Deus está tudo